A paz de Cristo, igreja. Amém? Vocês jantaram antes de vir para cá, para a igreja? Jantaram não? Também não. Saímos de casa lá de Jacarepaguá, já era 5 horas da tarde. Viemos direto. Mas está tranquilo, Deus está no controle de tudo. Amém? Já fomos ministrados através do louvor. Louvor que vai penetrando nossa alma, nos elevando, né? E os amados começaram a ser ministrados ontem, quando na abertura do trabalho, eu só pude ver a gravação, a transmissão, hoje de manhã. Então eu acompanhei o que foi feito aqui ontem, a ministração do pastor Igor Guerreiro, e foi bênção, muito bênção, como sempre é bênção. O Senhor tem dado essa graça a cada um de nós, não é? Estava conversando ali com os irmãos, o pastor citou centenas de vezes, fiz o seminário, centenas de vezes. Eu estou ministrando esse seminário, comecei como auxiliar do meu pastor no ano de 2001. Que ano que nós estamos, irmãos? Faz as continhas aí, eu comecei como auxiliar dele em 2001. 25 anos, tem gente aqui que não tem isso de idade aqui, não é? E eu já estou nessa labuta ministrando a palavra do reino há 25 anos. E aí o irmão que estava pensando, então já deve saber tudo de cor, não é bem assim. Nós temos o conhecimento do global, mas o Senhor sempre revela algo maravilhoso quando há administração. E no caso de vocês, queridos, nós estamos aqui para compartilhar o que recebemos. Esses 25 anos ministrando, nos dá, assim, uma autoridade, mas se não tiver o Espírito de Deus trabalhando na sua mente, não adianta nada. Então eu rogo ao Senhor, como já foi pedido aqui, que enquanto eu estiver ministrando, obrigado, enquanto eu estiver ministrando, o Espírito Santo de Deus esteja ministrando também aí no seu coração. Senão, não tem proveito. Amém? Terá todo proveito, terá todo êxito, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela sempre cumpre aquilo para o qual foi destinada, foi enviada. Então receba em nome de Jesus a ministração dessa noite. Amém? Estou agora com o relógio diante dos meus olhos. Tem mais ou menos a hora que eu tenho que parar. Tem uma paradinha de 10 minutos no meio, não é isso? Então vamos lá, vamos começar então. Você tem a apostila na mão. Você pode ler aqui também, aqui na frente. Aqui deve estar maior, né? Deve projetar maior. É inédito para mim, aula nova, irmãos. Nós fizemos um novo currículo. Então vamos lá, vamos desenrolar o rolo. Profecia sobre os reis Messias. Ontem, pastor Igor, com muita propriedade, mostrou que tudo que está se desenrolando na linha do tempo de Deus, no tempo Cronos, na verdade, já está tudo dentro da programação do que Deus preparou lá de antemão, na eternidade passada. Deus já pensou o futuro, Deus já sabe o futuro. Na verdade, na sua Bíblia já tem o final feliz. O final feliz está na sua Bíblia. Finalzinho do capítulo 22 do Apocalipse. Está lá o final feliz. Não há nenhuma possibilidade de Deus não cumprir aquilo que Ele já declarou. É impossível. Porque Ele é soberano, Ele é poderoso para cumprir toda a sua palavra sobre a terra. Então é muito interessante que Deus, sabendo da nossa limitação como homens, Deus vai anunciando em mistério o seu propósito eterno ao longo das eras, das épocas. E em toda a Bíblia, né, há uma progressão da revelação. Ainda que você veja revelações fortíssimas, às vezes antes até de existir Israel, já tinha algumas palavras proféticas interessantes, mas o Senhor faz questão de ser didático. Ele vai liberando essa revelação aos poucos. Conforme ele aprove a Deus, ele vai liberando e completando as lacunas. Por isso, nossa aula de hoje, irmãos, nós vamos ver que o reino de Deus já programado no coração de Deus desde sempre, e a vinda do seu Filho Jesus como rei a essa terra está dentro do propósito eterno, mas agora Deus vai dando pistas. Gostei, o pastor falou, como é que é? Spoilers. Vai dando spoilers do que vai acontecer. Então nós vamos ver aqui profecias que anunciavam a vinda de Jesus. Mas pastor,
Para nós, a vida de Jesus é passado, tem 2000 anos, 21 séculos. Muito tempo já se passou. Mas tenta imaginar as gerações que receberam pela primeira vez aquela palavra profética. Não entenderam, mas ficou registrado para provar que Deus está no controle da história. E Ele foi entregando. Ainda que aquela geração não entendeu, ninguém pode acusar Deus de ter sido pego de surpresa. Ninguém. Porque Deus foi entregando. O meu filho virá. E vou mostrar textos a vocês que falam da primeira vinda de Jesus, já aconteceu, e da segunda vinda de Jesus, que é o nosso futuro. Então os textos, eles traspassam as épocas e chegam lá na frente. Sem mais delongas, vamos ler a primeira proposição. Gênesis capítulo 49, de 9 a 11. Para que você não ouça só a minha voz e comece a dar um sono aí em você, um sono espiritual, leia comigo em voz alta, também. Se você ouvir só a minha voz, vai embalar você aí, daqui a pouco, nessa meia luz aí, daqui a pouco vocês já foram. Vai ter gente roncando aí. Então, para você não dormir e ficar ativo o seu cérebro, leia o versículo comigo, vamos lá, Gênesis 49, 9 a 11. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Deixa eu introduzir aqui, que eu não introduzi. Que momento é esse? Jacó, o patriarca, está abençoando seus filhos. E ele está liberando uma palavra profética sobre cada um dos seus filhos. São 12 filhos, lembram? E Judá recebe uma palavra profética sobre a sua geração. É o que nós estamos vendo aqui. E aí chama Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Vamos lá. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Só para Judá foi feita essa analogia profética. Judá é como leão, leoa, leãozinho. Qual é o animal em destaque na bandeira de Judá? Leão. Não é o mesmo animal profetizado para todas as tribos. É só para Judá. Vai ter um sentido. E aí, a partir daqui, leia comigo. Ah, sim. Me deu um negócio aqui para apontar lá para frente, né? Vamos lá. Ah, isso aqui ajuda, né? Vamos lá, ó. Leia, por favor, a partir desse ponto aqui, ó. Agora tem um pontinho vermelho para vocês seguirem. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Daqui para frente. Vamos lá? Leia comigo. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. Segura o mistério aí, que agora vamos decifrar o mistério. Quando Jacó abençoou seu filho Judá, Judá ainda não era um número muito grande de pessoas. Judá e seus filhos não era um número muito grande em Israel. Israel ainda não tinha se tornado uma nação de milhares e milhares e milhares. Israel ainda não era aquilo que seria no futuro, um reino estabelecido. Então presta atenção que é tudo para frente, profético. Deus designou que da tribo de Judá seria a tribo da realeza. Você pode dizer isso comigo? Deus designou que a tribo de Judá seria a tribo da realeza. Amém? A tribo de Levi, a tribo sacerdotal. As outras tribos tiveram suas bênçãos. Mas só de Judá estava destinado a ter rei. Rei, a realeza passaria pela tribo de Judá. Então preste atenção num detalhe importante. Vou usar aqui o ponteirinho vermelho. Ainda que Israel não fosse uma monarquia naquele momento, ainda que Israel não fosse uma realeza naquele momento, no coração de Deus, o cetro não se arredará de Judá. O que é o cetro, irmãos? Vocês já viram em filmes, né? Nós não temos uma realidade de monarquia, mas já viram em filmes antigos que o rei tinha o quê? Um cetro, um bastão mais comprido que esse aqui. Esse bastão simbolizava a sua autoridade. Você vai ver ali no livro de Esther, por exemplo, que Esther teve a bênção do rei
Assuero estendeu o bastão para ela. Misericórdia. Se ele fizesse assim com o bastão, mandava os soldados matarem ela. Mas ele estendeu para ela misericórdia. Então o bastão era uma extensão, um símbolo da majestade, da realeza daquele rei. Pois bem, Judá estava destinado a ser a tribo da realeza. Na tribo de Judá viria o rei. Além de alguns reis, viria também o rei prometido. E é aqui que está em mistério aqui, irmãos. Vai ter reis em Judá até chegar a Siló. Siló, você pode ler na Bíblia aí como lugar. Era também um lugar. Mas a palavra Siló em hebraico significa aquele a quem está designado. Essa palavrinha que em português tem 4 letras apenas, tem o sentido de aquele a quem está designado. Então, haveriam outros reis em Judá, não é? O cetro e o bastão ficaria em Judá até o salto temporal, que venha Siló, aquele a quem está designado. A quem estava designado a realeza, irmãos? Profeticamente, Jesus. Jesus é de que tribo? Entre os judeus, Judá. Jesus não é da tribo de Levi, não é de Zacar, Zebulon. Jesus nasceu em Belém, né? Em Belém, e é da tribo de Judá. Isso você já sabe. O detalhe é esse aqui, ó, o mistério. Siló. Siló significa aquele a quem está preparado, aquele a quem está designado. Então, já tem aqui uma alusão profética, no futuro viria Jesus. Isso mais de 1.600 anos antes. Bem mais do que isso está sendo dito essa palavra. E aí, quando vier Siló, aquele a quem está designado, esse rei seria rei sobre todos. Olha o que está escrito aqui, leia comigo. E a ele obedecerão os povos. A ele não obedecerá só Israel. A ele obedecerá todos os povos. Aqui é uma profecia no começo do livro de Gênesis, já apontando o futuro, quando o rei Jesus reinar sobre todas as nações. Amém? A ele obedecerão os povos. Ele, o rei que viria, amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em... Ó, aqui tem um mistério, irmãos. Em sangue de uva. A primeira vinda desse rei seria pacífica, como foi. Mas aqui tem um mistério aqui, ó. A capa dele vai ficar suja de sangue de uva. Mais à frente, você vai ver que são os inimigos sendo esmagados. Não quero espantar ninguém. Eu vou espantar, pastor? Não vou espantar ninguém falando isso não, né? Mas o rei virá para pelejar. Na batalha do Armagedon, aquela batalha do Armagedon, e vai salpicar suas vestes no sangue dos inimigos. Olha que profecia maravilhosa, lá atrás, quando só havia o Judá homem que recebeu essa profecia, já está apontando no futuro que vai sair reis da sua linhagem, e vai sair o rei dos reis da sua linhagem. Ele virá pacífico, mas depois virá guerreiro e manchará sua roupa no sangue das uvas. É uma profecia que vai muito longe. Primeira e segunda vinda de Cristo. Todo mundo pegou? Amém ou não amém? Onde temos a testificação dessa profecia? Judá está ligado ao leão. Apocalipse 5:5, igreja, vocês conhecem, leia em voz alta, por favor. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. O leão da tribo de Judá é Jesus, o rei Messias, e ele é da raiz de Davi, ou seja, da descendência de Davi, e Davi é da descendência de Judá. Judá, Davi
Jesus. Amém, queridos? A mesma linhagem, a mesma família, até de sangue. É do sangue de Judá. Todo mundo pegou? Então, a aula de hoje é assim. Vou mostrar a vocês que Deus foi anunciando coisas futuras em mistério. E depois revelou no Novo Testamento. Vamos lá. O descendente e filho de Davi que reinará no trono. 1 Crônicas 17, 11 a 14. Eu vou dar um contexto rápido aqui para você entender. Davi tinha acabado de construir seu palácio. Ele construiu uma casa para si. Uma casa muito bem edificada. E naquela ocasião, a tenda do tabernáculo era uma barraca de armar, onde ficava ali a Arca da Aliança. Era numa barraca, literalmente numa tenda. Sabe lona de circo? Só que com o passar dos anos, décadas, séculos, vai estragando, vai ficando desgastado. Davi olhou para o palácio que ele acabou de inaugurar para ele, falou, pô, minha casa está um luxo. Estou parafraseando. A casa de Deus está um barraco. Eu vou construir uma casa para Deus. Qual era o desejo do coração do rei Davi? Construir uma casa para Deus. Mas Deus não lhe permitiu construir casa. Porque Davi era homem de guerra. Ele ia na peleja, enfiava a espada no bucho de um monte de homem, e voltava cheio de sangue de homem nas mãos. E o que lhe impediu de construir uma casa foi o fato de ser um rei guerreiro sanguinolento. Para quem ficou destinado a construir uma casa para o nome de Deus? Seu filho Salomão. Amém? Esse é o contexto. Mas Davi não sabia que Deus ia impedir ele de construir a casa ele próprio. E aí, estamos nesse momento aqui do texto. Deus revela através do profeta que Davi não vai construir casa para Deus. Vocês construíram essa construção aqui, vocês fizeram isso. Pegaram o que estava no chão, levantaram paredes, fizeram ficar bonita. É muito bacana participar dessa construção. Davi queria fazer isso, mas Deus disse para ele, ele não iria fazer isso. Ao contrário, Deus faria uma casa para Davi. A palavra casa na Bíblia tem mais de um significado. Casa não é só moradia. Casa também é família. A palavra casa significa moradia, significa família. Quando você lê casa de Davi, não está falando da construção onde ele mora, está falando da família de Davi. Então Deus tem um outro plano. Davi, tu quer construir uma casa de alvenaria para mim? Deus que habita o universo não cabe em construção feita por mãos humanas. Davi tem boa intenção, mas Deus não queria isso. Deus revela para ele, eu vou te fazer casa. Eu vou te fazer casa. Eu vou levantar a tua casa. Vamos ler agora juntos? Já dei todo o contexto. Será que quando teus dias se cumprirem e tiveres que ir para junto de teus pais, essa linguagem aqui é só para dizer, vai morrer. Então farei levantar depois de ti o teu descendente. Guarda essa palavra, descendente. A semente dele. Que será dos teus filhos. E estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa. E eu estabelecerei o seu trono para sempre. Se você fosse Davi, e pensando no que Deus está falando para você, o que você imaginaria? Um dos meus filhos vai edificar a casa para Deus. Quem que Davi pensou na cabeça dele? Quem é? Quem é que ele pensou? O rei Salomão, seu herdeiro. Davi já está velho. Quem vai herdar todo o reino é Salomão. Então, pode ser que alguém na sua leitura em casa, devocional, pense que Deus está falando de Salomão aqui. Porque Salomão, de fato, ergueu uma construção para Deus depois de Davi. Só que Deus é transcendente. Ele nunca falou somente daquele momento. Estava aproveitando a deixa para dizer, vem um descendente aí, e esse outro descendente é que vai edificar a minha casa. E eu não estou falando de alvenaria, pedra e tijolo. Eu estou falando da casa espiritual.
Então, a leitura desse texto, se a pessoa não tiver essa profundidade, vai acabar em Salomão. Mas você vai perceber que Deus não está falando de Salomão, está falando do profeta. O seu trono será para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ó, pai e filho. Relação de Deus com esse rei que vem. Pai e filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como retirei daquele que foi antes de ti, o rei Saul. Mas o confirmarei na minha casa. Está falando de templo? Não, está falando da família real. E no meu reino, Deus falando. Por quanto tempo, igreja? Para sempre, para sempre, para sempre e para sempre. O tempo todo para sempre. Pergunto eu, você que sabe a história, Salomão tinha 1000 mulheres. Eu tenho uma só. Já está difícil, irmão. Botar uma pimentinha no coração de vocês. Né? Mulher não vem com manual de instrução, não. Tem que aprender todo dia. É difícil o relacionamento interpessoal, né? Mesmo o casal que mais se ama. Agora, tu imagina um homem que tinha 1000. 1000 esposas. Parte delas eram concubinas. Imagina a cabecinha do Salomão. Quando cada uma delas vinha fazer uma demanda com ele. Devia ser por hora, né, irmão? Para 1000. Meu Deus, uma DR a cada 5 minutos. E lá vem outra. Acabou de sair, e lá vem outra. Salomão, no final da vida, ele ficou meio gagá. Ele começou a atender a demanda das suas esposas pagãs. E construiu templos para outros deuses, idolatria. Salomão não terminou bem os seus últimos dias como rei. Mas o descendente seria confirmado no reino por quanto tempo? Para sempre. Que descendente é esse aqui? É Salomão? É o rei Jesus. Amém? A leitura correta desse texto é esse, ir além de Salomão e chegar em o rei Jesus. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. 3 vezes, para sempre, para sempre, para sempre. Que a igreja hoje, moderna, tem dificuldade de assimilar, é que Deus tem que cumprir a sua palavra. E Jesus, na sua primeira vinda, não assumiu o trono de Davi. Em que momento Jesus assumiu o trono nessa terra? Até agora, não aconteceu. Mas tem que acontecer, igreja. Jesus precisa assumir o trono de Davi. O trono de Davi é onde? Lá em Israel, em Jerusalém, não é isso? O fato de Jesus estar sentado à destra do Pai, ele está cumprindo esse versículo? O Senhor voltará, nós cantamos isso aqui, ele virá. E quando ele vier, ele tem que assumir o trono de Davi, seu pai. Conforme o anjo revelou para Maria, sua mãe, no dia da concepção, vamos lá? Do anúncio da concepção, vamos lá? Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, ele me será como filho. Deus, o Senhor, lhe dará o quê, irmãos? Trono de Davi, seu pai, seu antepassado, da mesma linhagem. Enquanto Jesus não descer do céu, esse versículo aqui está em aberto e ainda não se cumpriu. Porque Jesus nunca, no período que ficou na terra, assumiu o trono de Davi, seu pai. Quantos entenderam? Mas perceberam que Deus anunciou tudo antes, muito antes? Diga, pastor. Está totalmente em aberto. Tem que se cumprir. Se, como pensam a maioria dos cristãos, Jesus dá uma passada rápida que leva todo mundo lá para o céu, quando é que Jesus vai sentar no trono de Davi, seu pai? Se tudo for lá em cima, nunca Jesus assentará no trono de Davi, seu pai. Porque o trono de Davi, seu pai, é em Sião, Jerusalém. Amém? Todo mundo entendeu? Pode ser tranquilo, o pessoal é instruído aqui. O descendente, filho de Davi, que reinará no trono, Isaías 9, 6 a 7. Texto famosíssimo, conhecidíssimo.
Vamos ler então. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Esse menino nasceu para governar o mundo. Agora só, e o seu nome será, perceba em nome de Jesus, que é falando a respeito do Cristo, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Daqui a pouco eu vou voltar aqui no Deus forte, estou apontando com o dedinho, e o Igor me deu isso aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Eu estou aqui com o meu dedinho arrastando aqui na parede, aqui. É o hábito. Aqui, ó. Deus forte, Pai da eternidade. O que mais, igreja? Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Aonde? Ó? Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, cumprindo a profecia anterior, cumprindo a palavra que foi dada a Maria. Tem que ser no trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. Agora, presta atenção que isso é futuro ainda. O zelo de Yahvé, Deus dos exércitos, fará isto. Quantos creem que isso vai acontecer? Jesus tem que assumir o trono de Davi, seu pai. Está escrito, profetizado, Deus já viu o futuro. Enquanto ele não assumiu o trono de Davi, seu pai, essas palavras ainda estão em aberto. Agora tem um detalhe aqui interessante. Você sabia que os judeus que não creem em Jesus, tem judeu que crê em Jesus, são chamados judeus messiânicos. Mas a maior parte do povo de Israel não crê em Jesus, estão esperando que nasça ainda do ventre de alguma mulher judia. O nosso já nasceu há 2000 anos, deles ainda está para nascer. Então, eles estão com a mente vedada, como está lá em Romanos capítulo 11. Estão endurecidos de entendimento. Na leitura deles, dos judeus, o Messias, o rei prometido, ele tem que ser homem. Ele não é Deus. Os judeus não creem no homem Deus. Mas a palavra profética é tão clara, né, irmãos? Aqui, ó. Seu nome será Deus forte. No original hebraico ali, El. Designação El, a partícula El quer dizer Deus, um Deus. Então desmente a interpretação judaica. Eles creem que vai nascer um homem natural e vai vir para ser o rei sobre Israel. Deus já avisou que esse homem não é um homem natural. Ele é o Deus forte. Ele é divino. Então a natureza de Jesus está aqui, ó, anunciada em mistério. Ó. Ele é um Deus forte. Pai da eternidade, vai patrocinar a eternidade. E ele é príncipe da paz. Amém? Texto que todo mundo conhece. Jeremias capítulo 23, 5, 6. Igreja, vamos ler junto? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo. Tem que vir da linhagem de Davi. Justo. E agora aqui que bacana, ó, afirmativo, ó. E rei que é, diga de novo, e rei que é, quem é esse rei que é? Jesus. Jesus não é apenas o Salvador. Jesus tem tantas designações, né, irmãos? Ele é Salvador. O que mais que ele é? Ele é Senhor. O que mais que Jesus é? Irmão. Jesus é rei. Jesus é profeta. Jesus é sumo sacerdote. E a designação que eu amo muito, bispo da nossa alma. Supervisor da nossa alma. Jesus tem várias designações, mas o texto faz questão de declarar rei que é. Ele é rei. Reinará. Aqui é a profecia, ó. Reinará e agirá sabiamente e executará juízo e a justiça na terra. Olha onde ele vai reinar. Na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Quando o rei reinar nesta terra, se dirá dele, ele é o Senhor,
a justiça nossa. É mais um dos títulos do Messias, do Rei Messias. Até aqui foi tranquilo, não foi, irmão? Alguma dúvida? Está tranquilo até aqui? Então vamos adiante. A primeira vinda do Rei Messias é como servo sofredor. Isso é muito importante a gente entender. Eu acabei de mencionar que os nossos queridos irmãos israelitas, judeus, não creem no nosso Jesus. Eles não creem no nosso Jesus. Porque pensam de uma maneira diferente sobre o que será o Messias. Veio para o que eram seus e os seus não o receberam. É um paradoxo para nós. Nós somos aqui brasileiros, gentios, e recebemos Jesus. E como é que ele, sendo da mesma família, né, de sangue lá, de Abraão, sendo judeus, sendo israelitas do mesmo sangue, como é que eles não reconheceram o seu Messias? Como é que eles não receberam o seu Rei Messias? E nós, gentios, que não corre sangue israelita, recebemos. Isso é muito importante você entender que a perspectiva deles é diferente da nossa. Eles esperavam que Jesus viesse como Davi. Davi era um homem de guerra, de peleja. Ele ia na guerra, matava não sei quantos e dava vitória para Israel. Os judeus criaram a expectativa de quando o rei Messias surgir, ele vai vir guerreiro igual Davi. E vai vir enfiando espada no bucho, e vai matar um monte e vai dar tudo para Israel. Aí vem Jesus, nasce o Senhor Jesus. Pobre, num coxo de animal, foi o primeiro berço de Jesus, naquela manjedoura em Belém. Jesus é totalmente anônimo. Ele é mais um homem judeu no meio de outros tantos judeus, não tinha destaque, até os 30 anos. Ele era o filho do carpinteiro José, homem de trabalho braçal. Muita gente deve ter feito móveis com Jesus. Era carpinteiro. E depois Jesus começa a pregar, é um homem sem posse, sem realeza, sem riqueza. Seus seguidores são gente da pobreza, né? Pescadores, gente simples. Jesus, na sua primeira vinda, ele não tem nada que indique realeza. Ele não é pomposo. Ele não é carregado sobre uma liteira ou sobre algum altar. Ele é completamente pé no chão. Ele suja os pés no chão. Esse Jesus que veio não parece em nada com aquilo que os judeus imaginavam seria o Rei Messias. Por isso Deus é fantástico e tem preparado um plano de salvação para nós, gentios, que nós entrássemos também na salvação. Porque antes Deus lidava só com Israel. E agora ele lida com filhos de toda a terra. Filhos judeus, filhos brasileiros, filhos americanos, filhos africanos, filhos australianos, filhos da América do Sul inteira, da Oceania, da Ásia, da África. O plano de Deus é fantástico. Vou enviar meu filho a primeira vez para sofrer, não para reinar. Quando eu enviá-lo pela segunda vez, aí ele assume o reino sobre todas as nações. Essa divisão de tempo é que não cabe na mente do povo judeu. Eles queriam que a parte de reinar já fosse na primeira vinda. Então é muito importante você entender que Isaías vai apresentar um rei Messias sofredor, que morre. E para os judeus isso aqui é um paradoxo. É um texto tão conhecido, sempre ministramos esse texto em dias de Santa Ceia, por exemplo. Creio que vocês já ouviram várias vezes esse texto. Mas entenda agora, Deus anunciou em mistério que seu filho viria primeiro como sofredor, servo sofredor, como cordeiro que tira o pecado do mundo, cordeiro do sacrifício. O rei Messias não vem para reinar na sua primeira vinda. Vamos ler? É um texto tão conhecido, você vai ler até de cor. Vamos lá? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo,
mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olha só, o Filho de Deus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Esse homem desprezado, porque Jesus, no meio de outros judeus, era indistinguível. Ele não tinha nada na aparência dele que dissesse, isso é um rei. Vocês sabem, por exemplo, qual o código que foi usado para identificar Jesus no meio dos outros apóstolos, na hora da prisão? Qual foi o código? O beijo. Você pode achar interessante isso. Por que Judas beijou Jesus? Porque era costume dar um ósculo santo? Não, era identificá-lo. Porque Jesus andando com os outros discípulos, do lado de Pedro, do lado de Tiago, ninguém saberia direito quem é esse rei, porque ele é igual aos outros. Se veste igual, parece igual, tem barba igual. Quem é o Messias? O suposto Messias? Não dá para saber. O beijo era um código. Quem ele beijasse, estava sinalizando. É esse aqui, ó. Esse aqui é o Messias. É o que se diz Messias. E era o Messias. Jesus não tinha aparência. Vocês querem ver? Na Bíblia há homens que se destacaram pela beleza. Absalão, filho do rei Davi, era um homem que se destacou pela beleza. O rei Saul se destacou pela altura, era um homem alto, acima da média dos outros judeus. E por aí vai. Alguns homens eram destacados pela aparência física. Se olhar para esse camarada tem cara de ser líder. Esse camarada tem cara de ser nobreza. Mas Jesus não tinha nada disso. Eram judeus de aparência entre outros judeus. Quantos entenderam? E a palavra profética já estava anunciando que ele viria assim, um homem desprezado. Quem é esse Jesus? Filho do carpinteiro José, disseram em Judá. Quem é esse Jesus? Se fosse hoje, diria-se assim, é filho do mecânico ali. Quem é esse rei que se diz rei? É o filho do mecânico. Ele saiu debaixo do carro e agora se diz rei. Aquele ele saiu debaixo da serragem lá na carpintaria e se diz que agora ele é rei. Pirou, ficou maluco. O povo da sua aldeia, ali em Nazaré, não conseguiram crer nele. Porque ele cresceu no meio de todo mundo, igual a outros judeu comum. Era desprezado. E dele não fizemos caso. Mas é esse mesmo desprezado que leva toda a nossa maldição, que cura nosso corpo, que cura nossa alma. A primeira obra do rei Jesus não é reinar sobre as nações, é curar, é salvar. Então vamos lá, leia o restante comigo. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Diga comigo, igreja, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados. Quantos podem dar glória a esse Jesus maravilhoso? Glorifica, ele é seu Salvador. Aleluia. Aleluia. Eu não falei isso para dar efeito, não. Eu falei para você valorizar. Se você tem sido abençoado, curado, sustentado em graça, é porque a primeira obra do nosso Salvador era ser servo sofredor. Era ser cordeiro que tira o nosso pecado. Sabe, o meu vil pecado, o seu vil pecado, só tem uma cura, Jesus. Nós só podemos almejar a vida eterna por causa dele. Ele é o Pai da eternidade, é o patrono da eternidade. Eu só tenho esperança de vida eterna porque ele me tira a iniquidade do meu ser. Seu sangue me purifica a consciência do pecado. E eu fico alvo como a neve. Ainda que o meu pecado seja vermelho como o carmesim, por causa dele, o perdão que vem dele, a eficácia do seu sangue, me purifica a consciência do pecado. Todos os dias eu posso andar na terra renovado.
Eu não preciso ficar oprimido, sobrecarregado, porque Jesus, o meu Salvador, Ele me levanta, Ele me purifica, Ele me perdoa, Ele leva sobre si as minhas iniquidades. Ele levou sobre si naquela cruz, amém? E a justiça dele me alcança todos os dias. Eu prefiro que Jesus tenha vindo primeiro assim e depois como rei. Porque se ele viesse como rei somente, sem ser o nosso salvador, purificador da nossa alma, nós seríamos condenados. Compreenderam? Primeiro precisamos de salvação, depois herdamos o reino junto com ele. Precisamos vencer o pecado diário, depois herdamos o reino com ele. Então a primeira vinda de Jesus vem como servo sofredor, está profetizado. Avança mais um texto. Já foi? Avança aí. Foi? É porque está em Isaías 53 ainda, é longo. Já chegou a hora do coffee break, tá? Vou ler só mais esse pedacinho aqui e a gente vai lá. Vamos lá. Leia comigo quem puder. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o que, igreja? Cordeiro. Eu tenho que aprender a usar esse trequinho aqui. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Ele não teve filhos. Portanto, foi cortado da terra dos viventes. Já estava profetizado, ele teria que morrer por nós. Foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Agora, ele vai ver o resultado do seu trabalho. Se ele fosse homem natural, ele apenas morreria. Mas além de morrer, ele vai ressuscitar. Está escrito aqui, ó, ele verá o fruto depois de morto. Depois de cortar da terra dos viventes. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, olha aqui, irmãos, ó, eu e você aqui, ó, justificará a muitos. E todos os cristãos, de todas as épocas, de todos os lugares, a ele a honra eternamente, amém? Ai de nós se não tivéssemos um Salvador que nos justificasse. Entraríamos em condenação e não entraríamos na vida eterna como reis e sacerdotes. E aí ele segue dizendo, justificará muitos, porque as iniquidades deles, das nossas iniquidades, levará sobre si. Por isso eu lhe darei a muitos com a sua parte. Nós somos a parte do Cristo, a noiva do Cordeiro. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Quando derramou a sua alma na morte, foi contado com transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu e intercede agora. Graças a Deus, graças ao meu supervisor, o bispo da minha alma, aquele que está sempre olhando para a minha alma, para a sua alma, e está nos justificando quando nos arrependemos. Tem um condicional. Avança aí para mim. A primeira vinda do Rei Messias é como servo sofredor, como cordeiro, para tirar o pecado do mundo. João Batista disse, no dia seguinte, viu João Batista Jesus, que vinha para ele e disse, quem é Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Eu só sublinhei aquilo que você já sabe. Eu não trouxe nenhuma revelação nova. Viria o Rei Messias, mas os judeus não entenderam assim. Queriam um rei guerreiro igual Davi. Não se beneficiaram do justo, daquele cordeiro que tira o pecado. E estão até hoje endurecidos de entendimento. Mas a igreja recebeu o sangue do cordeiro. Se beneficiou do sangue do cordeiro. E aqui estamos hoje, nessa noite, sexta-feira, debaixo da graça, por causa do sangue do cordeiro. Amém, povo santo?
Vamos lá para os 10 minutinhos? Já está na hora. Quando eu voltar, eu completo a obra. Vamos lá, pastor. É só 10 minutos. No relógio está marcando ali 9h06. 9h16 exato, eu estou começando aqui de novo. Deu tempo, irmãos. Acabou o recreio. Acabou o recreio. Lá na igreja, quando fazemos seminário, acontece a mesma coisa. Ninguém quer sair da área da guloseima. A guloseima aglomera o povo lá na comida e não sai mais. É natural. É um refresco, né? Mas acabou o tempo. É. E amanhã todo mundo, alguns ainda trabalham. Tem que ser assim, se não tiver essa disciplina, a hora do recreio dá 20 minutos. E o pessoal vai comendo e conversando, e a aula vai se estendendo. Vamos lá, vamos retornando? Fica melhor que estava na frente. Vai ficar bom. Vamos lá, podemos recomeçar? Onde nós paramos? Qual foi o último conceito estudado? Jesus é o quê? O Cordeiro. A irmã ali está afiada ali, ó. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Jesus. Profetizado e cumprido. Vamos continuar então, vendo as demais profecias sobre o Rei Jesus. Se na primeira vinda ele vem como cordeiro para o abate, derramar sangue para nos justificar, Jesus é também um outro animal simbólico. Qual é o outro animal de Jesus simbolicamente? Leão. Cordeiro é tão contrário do leão, né, irmãos? Ele é um cordeiro, um animal fofinho, um animal bonitinho, manso. Aí a outra figura do Filho de Deus é um leão, um ser forte, poderoso, amedrontador, majestoso, dominante, feroz. Cordeiro manso, leão feroz. As duas imagens simbólicas de Jesus, esses dois animais totalmente antagônicos. Amém? Vamos lá. Na sua segunda vinda, então, irmãos, ele não vem como cordeiro manso. É muito bom que a igreja tenha isso também na mente. Tem gente que espera Jesus voltar como ele veio na primeira vinda. Um homem muito tranquilo, manso, pregador do evangelho. Ele não virá para pregar evangelho. Quando o Senhor Jesus descer do céu, ele vem como um rei guerreiro, montado num cavalo, e uma espada sai de entre a sua boca. Uma espada afiada. Ele não vem mais no mesmo aspecto da primeira vinda. Porque ele tem que conquistar o reino do mundo, dos homens. Estará no comando de Satanás e da besta, do anticristo. Ele tem que conquistar os homens para ele. E tem que pelejar contra seus inimigos. Amém. Vamos lá. Leia comigo agora o que está profetizado sobre esse Messias. Deixa eu usar aqui o trequinho aqui colorido. A bolinha vermelhinha. Eu estou apanhando com isso aqui. Infravermelho, apontador, o nome que você quiser dar. Vamos lá, leia comigo aqui, ó. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o espírito de Yahvé, Yahvé Deus, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza ou força, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 6 espíritos pousarão sobre o Messias. Quando é que se cumpriu isso, irmão? Quando é que o Messias foi revestido da plenitude do Espírito? No batismo de João. Não veio sobre ele o Espírito em forma de pomba?
Não vem a unção cumprindo Isaías 11, o batismo de João. Aí o texto diz: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Perceba a primeira vinda de Cristo com o evangelho abençoador. Só que essa profecia vai além, vai até a segunda vinda de Cristo. Olha aqui, ó. Qual é o verbo que está aqui, irmãos? Ferirá. É coisa de cordeiro ou de leão? Leão. Ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios, matará o perverso. Sabe o que é isso aqui? Profecia sobre a aniquilação do anticristo. Lá atrás, 600 anos antes de Jesus nascer na terra, Isaías já profetizava sua primeira vinda, trazendo justiça aos pobres, trazendo o evangelho aos pobres, e sua segunda vinda, 2000 anos depois, quando ele vem para ferir a terra com a vara, exercer justiça sobre a terra, juízo, e para aniquilar o perverso. Quantos podem dizer amém? Perceberam que numa mesma porção de texto tem muito conteúdo profético? Visões simbólicas sobre a vitória do rei. Isso aqui é maravilhosa, né? Daniel 2, 31 a 33. Daniel é mais de 400 anos antes de Cristo vir ao mundo. Ele teve um sonho, Nabucodonosor, todo mundo já conhece. Ele teve um sonho de uma estátua, e aí na estátua está aí a projeção do que Deus fará sobre a terra, sobre o nosso mundo. E é muito importante você ver isso. Daniel é chamado à corte do rei Nabucodonosor, e ele recebe a revelação pelo Espírito Santo do que o rei sonhou na cabeça do rei. E ele vai dizer, Daniel 2, 31 a 33, tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Queridos, se não tivesse o discernimento disso aí, nem eu nem você conseguiríamos traduzir o que significa isso aí. Se alguém sonha esse sonho aqui na igreja, tive um sonho, cabeça de ouro, braço de prata, sem contexto, ninguém consegue discernir isso aí. Não dá. Mas sabemos, pelo contexto, que cada parte dessa estátua era um império a partir do império de Nabucodonosor. O império babilônio era o ouro. O império babilônio seria derrotado, suplantado por outro império, Medo-Persa. Sabe a Pérsia, irmão? A Pérsia é o Irã. O Irã que está em guerra agora com os Estados Unidos. É a Pérsia. Até meados do século XX se chamava Pérsia, não Irã. Sabe o império Medo-Persa? Já conquistou o império babilônio. Era a prata. Mas esse império também cairia para outro império, o império grego. Conquistador Alexandre o Grande, lá no passado. E Alexandre o Grande simbolizaria o império grego, o bronze. E depois do império de Alexandre, ele seria suplantado pelo império romano, que é onde nasce o Salvador, o Messias. Daniel recebe não só a visão do sonho do rei, como também a decodificação desses metais, apontando para impérios que não tinham nem surgido ainda na história. Quando Daniel recebeu essa visão, a Grécia não passava de um aglomerado de vilas. Um dia seria um grande império. Estão compreendendo? Como Deus é o dono da história humana, séculos antes, Deus já está apontando o que vai acontecer. Então, avança aí para mim, por favor. Daniel 2, 34 a 35.
Vamos ler? Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro. Deixa eu atualizar vocês. Sabe em que lugar da história estamos agora? Nos pés da estátua. Já passou a cabeça de Babilônia, já passou o peito medo-persa, já passou a cintura da Grécia, já passou as pernas de ferro de Roma. Essa estátua é, na verdade, um cronograma de ação de Deus sobre os reinos humanos. Onde estamos agora na história? Lá nos pés, com 10 dedos. Está para se configurar sobre a terra 10 governantes, 10 reinos que vão se alinhar. E é um reino misturado com outro, que não combina. Quando tiver essa configuração sobre a terra de 10 reis aliançados, surgirá então o anticristo. Nós estamos no limiar disso acontecer. Quantos podem dizer amém? Entenderam? Mas mesmo o reino que ainda vem pela frente dos 10 dedos, mesmo o reino do anticristo que sai no meio deles, será suplantado pela pedra que vem do céu e destrói. Sabe o que é bacana nessa visão? É que o tempo do reinado dos seres humanos tem prazo. Sabe o que é bacana nessa visão? Os homens estão em guerra agora. Ucrânia com a Rússia, Israel com um monte de gente, Estados Unidos com o Irã. Mas tudo isso vai passar. São reinos humanos. De gente maluca. Para mim, o Donald Trump seria um tratamento. Irmão, eu sei que você vai entrar no mérito de esquerda e direita. Não é isso que eu estou falando. Estou falando da pessoa dele. Ele é meio birutinha. Mas ele é o birutinha do tempo certo, da hora certa, para acontecer o que está acontecendo na Terra. Entenderam? Mas é um homem. Pode tomar decisões erradas. Os reinos humanos são de homens. E homens são perversos. Coração corrompido. Mas virá um reino aí e vem de cima, não vem de baixo. Não sai da terra esse reino. Ele vem do céu. É a figura clara do reino de Cristo, do reino de Deus, vindo para a face da terra. Amém? Vamos ler então? Quando eu estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés, de ferro e barro, é o tempo final, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha da eira no estio, e o vento os levou, dispersou os reinos humanos. O reino do anticristo vai ser a recapitulação de todos os reinos humanos. A maldade humana extrema. Mas o que vem pela frente é que ninguém nem se lembrará mais desses reinos humanos. O futuro reserva o esquecimento para esses impérios. Cantamos isso, né, naquela canção. Veja os tronos de outros reis, ó. Cadê eles? Já passaram, já morreram. Já não são mais nada. Amém? Aí, irmãos, quando a pedra vier do céu para aniquilar os reinos humanos, se fizeram como palha no estio, os ventos levou, e deles não se viram mais vestígio. Nenhuma maldade atual dos reinos humanos vai permanecer no reino de Cristo. Leia agora comigo o finalzinho, vamos lá? Aqui é a esperança. Mas a pedra que feriu a estátua, os reinos humanos, se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Amém, povo santo? Não se atemorize com os rumores de guerra. O que vem por aí vai suplantar tudo e vai se estabelecer por toda a face da terra. É muito importante entender. Tem gente que pensa num arrebatamento que sai da terra e foge da terra. Jesus não vem para cá para roubar a noiva. Ele vem para cá para arregimentar a noiva
e pelejar pelo reino da terra e conquistar o reino da terra. O arrebatamento não é uma fuga, o arrebatamento é um ajuntamento para depois descer e vencer todos os inimigos. Amém? Avança aí para mim. Já foi o último? Daniel 2, 44, 45. Vamos ler? A rocha é... Que rocha é essa que vem do céu? Cristo. A pessoa do Filho de Deus, ele é várias vezes citado na Bíblia como a rocha, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de toque. Ele é a rocha. Amém? Sobre esta rocha, Cristo, edificarei a minha igreja. Não é sobre Petros, a pedrinha, é sobre a rocha. Amém? E ele virá, e o seu reino dominará sobre toda a terra. Vamos lá, deu a nossa esperança. Eu estou desenrolando aqui um pouquinho mais do rolo, mas amanhã vocês vão ter 3 aulas para ficar bem intenso o negócio. Como o pastor falou, imersão. Vai ser um intensivão, irmão, vai ser uma bênção. Vamos lá, lê comigo para terminar a aula de hoje. Daniel 2, 44, 45. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O reino do Cristo prevalecerá sobre os reinos humanos. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Aleluia! Ele virá, ele virá. Soberano em poder, ele virá. Ele virá. Tem canções que traduzem o espírito profético. E tem outros que pensam coisas diferentes. Mas as que estão no espírito profético são uma bênção. Amém? Vamos finalizar mais um texto. Zacarias 9, 9 a 10. A rocha é Cristo e vai encher toda a terra. Vocês perceberam a dinâmica então, irmãos? Os reinos humanos na estátua. A última parte que está faltando é o pé. A pedra não pode bater na cabeça, porque o reino de Nabucodonosor já passou. Não pode bater no peito, porque o reino da Grécia já passou. O reino da Medo-Persa. Não pode bater na cintura, porque já passou. Tem que bater no pé. E bater no pé destrói tudo que representa os reinos humanos. E então enche toda a terra. Eu acho lindo que a pedra ela não fica no mesmo formato. Ela se torna uma montanha. Ela cresce, ela inunda, ela espalha. O governo está sobre os seus ombros. Jesus governará toda a terra. Não existe lugar na terra que não esteja destinado a ficar debaixo da soberania do Rei Jesus. Lá na Oceania, lá na Austrália, é um continente afastado. Lá o reino de Cristo dominará em toda a parte da terra. Amém? E para colaborar com essa visão, Zacarias 9, 9 a 10. Vamos ler? Profecia do Senhor. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te veio o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumento. Quando é que isso aqui aconteceu, irmãos? Na primeira vinda. Ele realmente mandou pegar um jumentinho, que ninguém tinha montado ainda, e se assentou no jumentinho. Aqui ele veio humilde. Aqui ele veio sobre uma jumentinha. Primeira vinda. Agora vai dar um salto temporal. Vamos ler? Destruirei os carros de Efraim e os
de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. Depois da guerra, virá um período de paz sem fim, irmãos. Ele anunciará paz às nações. E até onde vai o reino desse rei? Vamos lá? O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio Eufrates até as extremidades da terra. Desde o Oriente Médio, avançando pelo Oriente Extremo, a todos os cantos da terra. Assim será o seu domínio. Amém, povo santo? Perceba, eu destaquei aqui alguns textos proféticos. Se você ler o livro de Isaías todo, tem dezenas e dezenas de profecias sobre o reino futuro. Se você ler o livro de Ezequiel, tem muitas profecias sobre o reino futuro. E assim vai. Jeremias, Daniel, até chegar em Malaquias. Todos eles receberam visões do reino futuro. E todos eles apontam para um reino estabelecido aqui na terra. Não tema o que está acontecendo no mundo, a bagunça que está acontecendo no mundo. Quando ele vier, ele colocará o seu domínio sobre todos os povos da terra. Amém? Por isso a palavra profética diz, a igreja e a noiva diz, vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o clamor da igreja, a noiva. Que ele venha logo para estabelecer juízo e justiça sobre a terra. Amém? Eu creio que acabou, não acabou? Tem mais um? Acabou. Vamos ficar de pé, igreja. Pastor Márcio, vem finalizar. Tudo entendido? Deixa eu ver. Uma dúvida, só uma só. Uma só. Vamos ver se essa dúvida é pertinente. Uma dúvida aí, irmão? Um esclarecimento, uma ampliação do entendimento. É fácil essa aula, mas foi fácil, irmãos? Vocês sabiam muitas coisas. Tem alguma dúvida pertinente aí que sobrou ou não? Vamos lá, irmão, se tiver dúvida, dúvida é para ser tirada, né? Esclarecida. Quando a gente estudava lá na sala de aula, né? A gente só acertava na prova quando a gente chegava perto do professor, quando não entendia, perguntava. Porque se não pergunta, depois é mais fácil ser reprovado na prova. Então, aqui é o momento da sala de aula, da gente tirar as dúvidas, perguntar. Tá? Eu sei que para alguns irmãos aqui estão ouvindo algumas coisas, né? Estão tendo revelação da palavra em textos que estão na Bíblia ali, na sua Bíblia desde sempre. Mas, glória a Deus que levanta homens para trazer, e traz esses homens, né, com a graça de Deus, traz luz nesses textos. Coloca a lupa, né, pastor? Está ali, sempre está ali. Tem muitos textos na Bíblia que a gente já leu. Sim. Mas é uma profusão tão grande de profecias, e nem todas elas nós temos domínio do entendimento daquela profecia. Então, esse formato que nós estamos fazendo aqui é novo. Estamos fazendo aqui com vocês pela primeira vez. É natural que alguns textos nós não temos, você nem ouviu em outras ministrações nossas antigas, nem está no canal, nada disso. Então, se algum texto novo te trouxe mais algum detalhe e você ficou meio perdido, tira a dúvida. A gente tira aqui em 5 minutos, libera você debaixo da graça, sai todo mundo com entendimento. Amém. Amém? Levanta alguém a mão quer fazer aí. Uma pergunta? Quem é o corajoso, Ninguém? a corajosa? A corajosa, se os homens não forem espertos, vai ser a corajosa. Alguma corajosa quer fazer uma pergunta? Não, né? Então, amanhã, se você, porventura, levar no coração a pergunta e vier amanhã, você pode fazer a pergunta amanhã, vai tá? ter mais tempo, né, pastor? Vamos ter mais tempo. Eu só quero desafiar você a vir, tá? Talvez você possa dizer assim, eu sei que tem irmãos aqui que realmente não vão poder estar às 3 horas da tarde. Mas se você conseguir, se aquele que estava pensando de repente, eu não vou conseguir estar, mas se porventura puder estar, faça um esforço. Sabe por quê? Essas 2 primeiras ministrações, elas têm uma continuação. Elas têm, e a gente vai entender melhor desde das 3 horas da tarde amanhã.
Então teremos às 3 da tarde, depois às 5 e às 19. É uma imersão realmente. E aí devemos acabar aí por volta das 9 horas da noite, por aí assim. Mas vai ser uma bênção, irmãos. Vamos ter ali cantina, né? Então, se a cantina daqui não suportar, em frente ali tem o irmão Marcelo para nos abençoar ali, ó, com aquele, prepara, mas deixa aqueles pastéis, aquelas coisas todas ali também, porque se faltar os irmãos, tá ali, irmão Marcelo, levanta aí, Marcelo. É o nosso vizinho ali, ele deu glória a Deus quando nós estávamos construindo aqui, não foi, Marcelo? Ele falou, poxa, foi uma benção. E esse lugar aqui, um dia ele estava contando uma vez para a gente ali, foi um local onde onde você está aqui, se fazia culto a entidades malignas, né? Era um centro espírita. E aí, agora, o Senhor coloca sobre esse lugar aí e acaba com tudo para ser pregado o evangelho do reino de Deus. Amém? Então valorize isso. Glorifica o Senhor por você estar aqui. Amanhã, então, às 3 horas. Que horas? 3 horas. Vai ser uma grande bênção, irmãos. E no final, quando você ouvir o amém final dessa conferência, você vai ficar, meu Deus, que maravilha que eu ouvi. Que coisa linda é o projeto de Deus. Que coisa tremenda. Eu ainda não tinha visto isso, estava na minha Bíblia. Você vai glorificar Deus, pode ter certeza, irmãos. Como o pastor falou, há 20 e tantos anos atrás, nós começamos a caminhar nessa palavra e o Senhor tem, nesse tempo, nos levantado a ministrar em outros lugares. Esse seminário está sendo aprontado agora aqui, nessa configuração, essa conferência, no final do mês, nós estamos fazendo agora, final de maio, final do mês de junho, nós estaremos indo a uma igreja enorme lá no Ceará, ministrar essa mesma mensagem aqui. Então vocês estão recebendo hoje, né? Então valorize isso aí, vamos estar juntos. Amém? Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Se você precisar de uma oração, quiser, pastor, eu estou precisando de uma oração, eu preciso. Então depois a gente, né, pode estar orando também com vocês, mas persevere aqui, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez dizemos obrigado. Mais uma vez, agradecemos ao Senhor por tão grande bênção. Realmente nós poderíamos estar em 1000 lugares, porque temos o livre-arbítrio de irmos para onde nós quisermos ir, mas resolvemos dizer sim ao convite que foi o Senhor que nos fez. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem revelado aos humildes, aos pequenos, neste tempo, Senhor, coisas grandes e eternas. Muitas vezes, conforme a tua palavra mesmo diz, escondendo dos grandes e poderosos, revelando aos humildes, aos pequeninos. Muito obrigado, Senhor, por participarmos neste tempo e poder ter a nossa mente e o nosso coração, Senhor, iluminados com a palavra do reino, com o evangelho eterno. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor conduza os teus filhos, Pai, em paz, em segurança, para os seus lares, e que com a graça do Senhor eles possam retornar amanhã, em nome de Jesus, para mais um período de acréscimo de fé aos nossos corações na ministração da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Damásio, Senhor, obrigado lá pela igreja, Filhos do Reino. Nós, Pai, somos uma família só, nós cremos que temos esta unidade de espírito e na palavra. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Pode conversar mais um pouquinho. Amanhã é sábado. Eu sei que alguns trabalham amanhã, outros estão de folga. Então pode conversar. Temos a cantina ali. Se tiver alguma dúvida, a gente vai estar um pouquinho aqui, tá? E você pode tirar as dúvidas.